Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje, de uma maneira muito especial e particularmente grata ao Senhor pelo aniversário que celebramos. No dia 31 de outubro de 1517, 500 anos atrás, um homem de Deus desafiou a história, o mundo e os poderes constituídos e promoveu uma das maiores mudanças que esse mundo já assistiu. A história começou com Martinho Lutero, continuou com vários outros eminentes irmãos em Cristo que deram a sua vida para que a Igreja de Jesus voltasse às Escrituras. E hoje, eu e você, frutos diretos da coragem, da fé, da abnegação e da consagração daqueles irmãos e de tantos outros e depois de muitas irmãs também. O que nós temos feito em favor da reforma protestante? Infelizmente, para muitos de nós, a reforma terminou. 500 anos atrás, foi feita, acabou. Não precisamos continuar com nada. Mas aqueles reformadores tinham a intenção de que a igreja continuasse se reformando, continuamente, retornando às Escrituras, a base de toda mudança, de toda reforma espiritual indicada pelo Senhor da igreja, o Senhor Jesus Cristo. Será que temos feito isso? Eu tenho vários questionamentos. Vamos recordar o que foi feito, vamos entender aquilo que foi feito e vamos ponderar a respeito do que precisa ser feito. Está no ar? Ou vejam só. Olá, é com muita alegria que começamos essa edição do programa Vejam Só. Hoje uma data tão importante. Infelizmente, boa parte do mundo gasta o tempo pensando em 31 de outubro como o dia das bruxas, né? Fazer o quê? Mas o povo de Deus sabe que não. 31 de outubro é o aniversário da Reforma Protestante. Por conta disso, o Vejam Só tem uma edição especial que entrevistará dois eminentes irmãos, conhecedores profundos da história e da Bíblia, servos do Deus Altíssimo, que aqui vieram para dar o seu testemunho pessoal e para falar a respeito do que foi o movimento da Reforma e como ela se perpetua nos dias de hoje. Conosco, com muita alegria, mais uma vez, o reverendo Dr. Ernie Walter Seibert, que é da Igreja Luterana e um dos diretores da Sociedade Bíblica do Brasil, um parceirão aí do programa Vejam Só há muitos anos. Seja muito bem-vindo, doutor Ernie, paz e graça. Muito obrigado, uma alegria estar contigo mais uma vez e nesse programa tão especial. Doutor Ernie, qual é a igreja do senhor? Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E tem alguma, assim, local que o senhor frequenta? Tem a Comunidade Evangélica Luterana Ebenezer, que fica no bairro do Campo Limpo, aqui em São Paulo. Muito obrigado pela presença do irmão. Obrigado. Do outro lado, o Vejam Só recebe com grande orgulho e muita satisfação o reverendo doutor Alderi Souza de Matos. Eu acho que eu sempre errei seu nome, doutor. Ele é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e um eminente historiador, o mais conhecido historiador do povo evangélico brasileiro, sobretudo da Igreja Histórica. Seja muito bem-vindo, doutor Alderi, paz e graça. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês nessa ocasião tão significativa para todos nós. Irmão, o senhor pastoreia a igreja local? Ou trabalha no momento eu não estou pastoreando nenhuma igreja local, mas participando da Igreja Presbiteriana de Vila Mariana, em São Paulo. Muito bem, eu participei das celebrações do aniversário lá, esse ano. Aliás, foi uma grande bênção, né? Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. O nosso querido Eliezer, mais conhecido como Zeca, preparou uma matéria digna da data. Vejam só. 1517. Esse é o ano que marcou o início de um movimento que, na verdade, não tinha como objetivo principal dividir ou criar nada novo. A ideia era apenas harmonizar os ensinos da até então única igreja, a Católica Romana, com as Escrituras. Porém, a reação oficial foi tão forte que Lutero não teve outra opção, já que a recusa em promover mudanças foi categórica. Um rompimento com a velha tradição foi o caminho,
abrindo espaço para uma nova confissão, que ficou conhecida como luterana ou evangélica. Assim, dessa forma, talvez despretensiosa, se iniciou um dos maiores movimentos dentro da igreja, rendendo frutos até hoje, 500 anos depois. Diante de uma data tão marcante, teremos oportunidade para fazer uma reflexão sobre a história da Reforma. Ela continua ou acabou? Esse movimento é atual? Sua mensagem é relevante para o século XXI? Devemos continuar a reforma? Fazer uma nova? Qual é o comportamento da igreja contemporânea diante do 5º centenário da Reforma Protestante? Nos primeiros anos, após as ideias de Lutero serem divulgadas, o movimento ganhou outros países da Europa, causando um impacto muito grande em todos os lugares que abraçavam esses ideais. Muitas áreas da sociedade foram transformadas. De maneira geral, a educação, com a criação de escolas e um grande incentivo à alfabetização, foi a mais influenciada. A igreja e a sociedade do século XVI mudou muito depois da Reforma. Essa fórmula foi o sucesso do movimento, pois foi teórico e prático ao mesmo tempo. O que para muitos é uma crítica para a igreja atual, que faz hoje uma reforma pela reforma, como um saco vazio de letra que mata. Por isso, o debate sobre a relevância das propostas da reforma é tão importante. Afinal de contas, como iremos aplicar esse discurso em nosso dia a dia? Ou ainda, será que existe essa aplicação? Ou devemos também contextualizar as propostas da reforma, para que tenham no século XXI o mesmo impacto que em outros tempos? Ainda temos outra questão interessante. Será que a reforma é relevante para todas as linhas evangélicas do nosso século? Isso fica muito claro quando poucas igrejas, apenas as mais tradicionais ou históricas, manifestam real interesse em aprender e entender esse movimento. As demais parecem nem saber da existência da reforma. Imagine então colocar esses ensinos em prática. Como no Brasil de hoje, as maiores igrejas estão cada vez mais longe dos ensinos e da obra dos reformadores, essa data acaba restrita ao grupo mais histórico, mais tradicional. 500 anos. A história continua ou acabou? Fique ligado, nosso debate de hoje está apenas começando. O programa de hoje é uma entrevista especial. Nós recebemos o historiador, reverendo Dr. Alderi Souza de Matos. Eu sempre falei Alderi de Souza Matos, não sei porquê, né? Seja muito bem-vindo, reverendo Dr. Alderi. Ele é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e especializou-se em História. Qual é o grande valor do movimento conhecido como Reforma Protestante no âmbito da história, doutor? Bom, a Reforma Protestante ficou conhecida na história como a segunda grande divisão que houve no cristianismo. Muitas vezes coloca-se nos reformadores esta culpa ou esta responsabilidade por terem dividido a igreja, a cristandade, mas na verdade, cerca de meio milênio antes da Reforma, já havia acontecido outra grande divisão do cristianismo, que foi aquela entre o cristianismo latino, romano e ocidental e o cristianismo grego oriental. Então, entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa Grega, por volta do ano 1054. De modo que a Reforma Protestante, que aconteceu quase 500 anos mais tarde, foi o segundo grande movimento de divisão dentro do cristianismo, isso sem considerarmos algumas divisões menores acontecidas em séculos anteriores. Então, esse é um aspecto. Mas, além dessa consideração um tanto desagradável e negativa, o elemento de união ou divisão, a Reforma foi também um movimento
entendemos nós, de revitalização do cristianismo. Um esforço de retorno do cristianismo às suas fontes mais legítimas, ou seja, às suas fontes bíblicas, às suas fontes neotestamentárias, as suas fontes originais com Cristo Jesus e com os seus apóstolos. Então, num certo sentido, a Reforma Protestante pode ser considerada uma espécie de um avivamento religioso e um movimento que teve esse propósito de renovação e de revitalização da Igreja, retornando às suas ênfases, às suas preocupações e à sua mensagem original, conforme encontramos no Novo Testamento. Muito obrigado. Dr. Ernie Seibert é luterano, amigo meu, eu o admiro profundamente, e diretor da Sociedade Bíblica do Brasil já há alguns anos, né, doutor? Sim. O senhor sempre foi luterano? Sempre. A gente nasce luterano ou se converte? Dentro da maneira luterana de compreender a fé, a gente recebe o batismo quando criança e Deus começa a agir no coração da gente. E ao longo, minha família era cristã, em casa nós líamos a Bíblia todos os dias depois da janta. Naquele tempo não tinha televisão, tinha rádio, mas não se usava. Então, todos os dias à noite tinha o nosso culto doméstico. E no final de semana o culto na igreja. Então, a vida cristã, desde que eu me lembro, que eu tenho memória era essa e continua assim até hoje. O senhor é natural de onde? Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Gaúcho. Gaúcho. E esses cultos domésticos eram em alemão ou em português? Era em alemão no início, em alemão. E com letra gótica. Não, daqui a pouco você vai ver a Bíblia de Lutero, a Bíblia que Lutero traduziu em gótico. Você vai ver, já já. Agora, doutor Ernie, vou fazer uma pergunta para o senhor, que eu sei que o senhor é luterano. Houve vários irmãos que antes de Lutero tentaram algumas coisas em relação à reforma, os chamados pré-reformadores, e o movimento deles não foi muito adiante. O senhor acredita que Lutero conseguiu o que conseguiu porque ele era mais briguento? Porque Lutero não era assim um sujeito muito da paz, ou era? Não, não era. A personalidade de Lutero era a personalidade do líder sanguíneo. Ele era uma personalidade forte. E havia uma outra questão que a gente tem que entender, uma questão política. O mundo era diferente de hoje. A gente hoje fala que foi na Alemanha. A Alemanha como país não existia. Havia cidades-estado, havia territórios, havia príncipes, e eles tinham que se compor politicamente, inclusive para eleger o imperador do Sacro Império Romano Germânico, que ia desde o norte ali onde hoje é a Alemanha, encostava na Dinamarca e ia até o sul, na Espanha, por exemplo, e por vezes até ocupava a França junto. Então, Carlos V governava sobre esse território todo. E o que aconteceu? Quando iniciou o movimento da Reforma, não se pensava que era uma coisa tão importante. Era justamente a briga de um monge que não estava muito satisfeito, mas sim o problema político, a ameaça de invasão dos turcos pelo leste europeu. Então, a questão política era muito séria. Havia a questão das construções que precisavam ser financiadas em Roma. Então, quando começou aquele movimento, parecia que ele poderia ser extinguido. Mas Lutero teve apoio de príncipes, de estados, dos outros lugares que já havia esses movimentos de reforma. Então, inclusive, houve uma guerra depois de 1540, onde eles formaram uma liga para a defesa para não serem extinguidos. E isso é um pouquinho do contexto histórico onde a reforma se desenvolveu. Então, não foi só a personalidade de Lutero, foi toda uma composição histórica que se criou para isso. Antes de eu continuar a entrevista, deixa eu pedir para você votar na enquete e poder concorrer ao brinde que a Grade vai disponibilizar hoje para você, né? Lá na nossa página na internet tem uma pergunta, como sempre, né, que você responde todos os dias. Vamos lá, vejamsó.com.br. Você acha que a reforma ainda precisa de... Não, você acha que a igreja ainda precisa de reforma? Primeira resposta, sim, a ideia da reforma era continuar se reformando. Então, vai sempre precisar. Segunda resposta, sim, pois nos perdemos no meio do caminho. Então, não é que o problema foi que nós não terminamos o trabalho, não é que ela precisa continuar.
Precisamos terminar o que começou. Terceira resposta, não. A reforma protestante já foi feita. E a última resposta, não sei ou nenhuma das anteriores. Votou na enquete, o brinde da grade é uma das edições da Bíblia Sagrada celebrando os 500 anos da reforma, tá aqui, da Sociedade Bíblica do Brasil, tá? Vou sortear para você que votou na enquete. E você aproveita para anotar o telefone da Academia Teológica da Graça de Deus, a grade, vai aparecer aí para você, ó, olha aí, 0 operadora 11 3115 0819. A grade tem agora, para o início de 2018, cursos novos, inclusive um deles é sensacional, curso de um semestre, não sei se são um semestre ou 2, acho que um módulo só, mas ou 2 no máximo. História das Reformas Protestantes. Olha que bacana, né? Incluindo, começando pelo movimento dos pré-reformadores, indo até a reforma da Inglaterra lá com John Wesley, né? Quem quiser estudar só isso, tem essa disciplina. E tem várias outras bem focadas. Por exemplo, tem um curso novo lá para treinar pessoas a consolar enlutados e doentes. Você que tem chamado para evangelização, faça esse curso, é um semestre. E Deus pode te guiar a um velório, por exemplo, onde você não conhece ninguém, mas você vai lá e Deus vai te indicar pessoas com quem você pode conversar no velório para consolar e apresentar o evangelho, ou o hospital. Não é curso de capelania, não. É curso para evangelizar pessoas que estão passando por dor. Tem 15 cursos novos lá, então você vai se informar depois, pega o telefone, amanhã no horário comercial você liga e se informa. 0 operadora 11 3115 0819, tá bom? Tem tempo ainda nesse bloco? Então, bom, já que eu estou falando da grade, vou falar também do meu blog, hebercocarelli.blogspot.com.br, onde você tem vídeos de 4 minutos, não passa disso, não passa de 5, com opiniões minhas a respeito. Inclusive tem 2 vídeos recentes sobre a reforma e as propostas que eu faço para a Igreja Reformada Brasileira de áreas que a gente precisa mudar, coisas que eu acho que a gente precisa rever, né? Assista lá. E tem vários outros vídeos sobre outros assuntos. Tem um que está rendendo aí uma polêmica danada por causa do divórcio, né? Da violência doméstica. Muita gente não sabe, mas os evangélicos, infelizmente, dominam as estatísticas de violência doméstica, pelo menos em São Paulo. Isso é lamentável e precisamos agir. Tem um vídeo meu, o que fazer nessas circunstâncias. E tem sermões pregados na igreja, tem artigos, você pode curtir à vontade. hebercocarelli.blogspot.com.br, tá bom? Podemos ir para o intervalo? Voltamos já. O seu programa favorito. Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Muito bem, hora de conhecermos a nossa audiência. Vejam só quem assiste ao Vejam Só. Faz sua foto, hein? Vai chegar o dia do sorteio e você não está participando ainda. É só fazer a fotografia e postar no facebook.com/programa Vejam Só, tá? E você vai ganhar a coleção completa dos escritos de A.W. Tozer, que a Graça Editorial reeditou, aliás, uma edição primorosa, muito bem feita, bonita, gostosa de ler, com letra grande, mais a Bíblia de Estudo do Missionário R.R. Soares e outros brindes também. A.W. Tozer, para quem não sabe, é um dos últimos puritanos, né? E o pensamento dele é extraordinário. Eu estou lendo os livros dele, e a impressão, se eu não soubesse que ele tinha morrido nos anos 60 do século passado, eu achava que ele tinha escrito a semana passada, porque é impressionante a atualidade dos problemas que ele aborda da igreja, né, nos livros dele. É incrível. Então, nós vamos tirar a coleção inteira dele, mais a Bíblia de Estudo e mais outros brindes do Shopping do Povo, inclusive coisa para criança. Vai ser na antevéspera do Natal, dia 22 de dezembro. Então, tem tempo de você fazer sua foto e postar no facebook.com/programa Vejam Só. Vamos ver as fotos de hoje? A primeira vem lá do Rio Grande do Sul, terra do Dr. Erni.
Em Caxias do Sul, nós temos o Jackson e a Juliane Ribeiro. Olha que casal bonito que assistem a Vejam Só juntos. Deus abençoe vocês. Um ósculo santo aí para o povo de Caxias do Sul. Continuamos lá pelo Sul, mas agora em Santa Catarina, em Chapecó, Cláudio e Luciana Vieira, outro casal maravilhoso assistindo ao programa. Deus abençoe vocês, viu? Boa sorte no dia do sorteio. Vamos para o Rio de Janeiro. Em Caxambi, no Rio de Janeiro, a Rosângela de Abreu assiste ao Vejam Só. Obrigado pela sua audiência, viu, Rosângela? Deus te abençoe a todo o povo do Rio. Agora vamos lá para o norte. Em Porto Velho, em Rondônia. Porto Velho é Rondônia, né? Nós temos a Eva Asturi e o esposo Juan Asturi, né? Deus abençoe Eva e Juan. Não conheço Rondônia ainda, um dia Deus há de preparar. E voltamos para o Rio, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, o Ivanildo Leandro. Ósculo santo para você, Ivanildo. Deus te abençoe. Obrigado pela sua audiência, todo o povo de São Gonçalo, no Rio. Doutor Alderi, tem como a gente saber com que idade Lutero e Calvino começaram o trabalho deles? Ou? Bom, Lutero nasceu em 1483. Então é só fazermos as contas. Deixa eu fazer a conta aqui. 1517, 24 anos, né? 1483. 1517. Isso, 24. 24 anos. E curiosamente, Calvino, jovem, né? Jovem, bastante jovem ainda, né? Lutero ingressou ainda muito jovem no mosteiro, né? Lá em Erfurt. E alguns anos depois, então, né? Através do seu estudo da Bíblia, das suas reflexões e das suas inquietações com algumas coisas que aconteciam na sua igreja, aquela igreja na qual ele havia nascido e a qual ele amava, ele acabou iniciando sem pretender, né? Isso é muito importante. Lutero, a última coisa que passava pela sua mente era criar um novo movimento, dividir a igreja, iniciar uma nova igreja, inclusive tendo o seu nome, coisa de que ele nunca gostou, né? Ele não ficava satisfeito com a ideia de uma igreja luterana. Ah, não? E é interessante, aliás, a propósito, o primeiro nome pelo qual os simpatizantes da Reforma ficaram conhecidos não foi nem protestantes, nem luteranos, e sim evangélicos. É por isso que as denominações luteranas hoje em dia têm essa palavra no seu nome denominacional, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Igreja Evangélica de Confissão Luterana, sempre evangélico. Foi o primeiro nome pelo qual os partidários da Reforma ficaram conhecidos, evangélicos, por causa da sua ênfase no Evangelho de Cristo. Legal. Então isso é maravilhoso. Muito bom. É um nome honroso que nós precisamos novamente resgatar e valorizar no nosso tempo. O Zeca mencionou alguma coisa a respeito disso na matéria de abertura. O doutor Erni é um privilegiado, né? Não apenas pelo conhecimento dele, mas o senhor esteve na igreja de Lutero, né? Eu estive na igreja de Erfurt, onde Lutero estudou teologia. E foi uma reunião de teólogos do mundo inteiro e eu fui convidado a pregar. Eu lembro a emoção no púlpito de Lutero. No púlpito daquele mosteiro em Erfurt. Erfurt é uma cidade que era conhecida como Pequena Roma, pelos muitos monumentos e igrejas que havia, e a influência da igreja era muito forte. E ali que Lutero, como monge agostiniano, estudou. Então, naquele púlpito lá no alto, como era nas igrejas daquele tempo, mais ou menos no meio da igreja, ali eu tive o privilégio de estar. E o senhor pregou lá? Preguei lá. Emocionou-se? Eu me emocionei. O joelho tremeu. Não é nada, mas a emoção me tocou naquele momento, sem dúvida alguma. Claro, um momento, uma igreja histórica. Né? E Calvino, com quantos anos começou? Pois é, Calvino um pouco mais, 27 anos. Calvino nasceu em 1509 e ele despontou no cenário europeu como um novo líder da Reforma em 1536, com a publicação da sua obra mais importante, As Institutas, a instituição da religião cristã. Até 36,
ele era um ilustre desconhecido, já um partidário da Reforma, mas desconhecido. Com a publicação das Institutas em Basileia, na Suíça, então, ele se torna uma pessoa imediatamente conhecida em toda a Europa e principalmente nos círculos protestantes. Ele então, tinha aos 27 anos. 27 anos, pouco mais que Lutero. Isso, eu queria entender uma coisa. Doutor Ernie, como é que um moço de 24 anos já era doutor em teologia, já tinha lido a Bíblia inteira e estava dando aula de Bíblia para começar a Reforma? A gente sabe que Deus operou em Lutero antes, né? Antes de 1517. E o próprio Calvino, com 27. Hoje em dia, você mal se forma na faculdade, né, com essa idade. É verdade, mas o mundo era outro. A expectativa de vida, por exemplo, deles não chegava a 50 anos. Então, a maioria da população morria muito cedo. E o tempo de estudo também, se a gente vai olhar, os 500 anos do doutorado de Lutero era antes de 1517. Ele já era doutor em teologia. Exatamente. Então, isso é um outro mundo, é uma outra maneira. Não havia o ensino fundamental, médio, faculdade. Então, todo o currículo era outro. Não, então, era podia diferente. ser toda a diferença que o senhor quiser. Mas ele sabia muito bem grego e hebraico. Sabia. E aí, isso foi um dos privilégios que ele teve quando ele era monge agostiniano. Ele teve uma orientação de um outro monge, Tetzel. Não era Tetzel. Tetzel era o inimigo dele. Era o inimigo Staupitz. dele. Staupitz. O Staupitz o orientou e orientou a leitura bíblica. Aquela inquietação dele, o Staupitz foi quase como um mentor de Lutero e o ajudou a entrar dentro da Bíblia. E aí começam os estudos, e os estudos bíblicos de Lutero. Ele era um doutor do Antigo Testamento, mas ele também estudou o Novo Testamento, então Salmos, Gênesis são 2 livros muito importantes para o desenvolvimento do pensamento de Lutero, e depois as epístolas, Romanos e Gálatas, as duas quase de igual importância. E ali ele começou a entrar na grande questão da inquietação. Como eu posso ser aceito por Deus? E aí ele descobriu a verdade, o justo viverá por fé. E o que significa que isso de o justo viverá? E esse é o cerne de toda a revolução que aconteceu no mundo de então. Porque até então, a pessoa para ser salva, ela tinha outros caminhos que eram apontados. Ela podia ser salva pelo que ela fazia, e aí vem a questão das indulgências, que era um grande problema para a época. E a outra coisa também, havia um certo respeito pela hierarquia dentro da igreja. Então, um quadro daquele tempo muito bem ilustra. Havia um barco, que era a igreja, as pessoas se afogando, e aí os sacerdotes eram os que puxavam para dentro. Quando você e promoviam a salvação. Quando você diz que o justo é salvo por fé, você, por assim dizer, você coloca um princípio democrático de salvação. Qualquer pessoa pode ser salva, qualquer pessoa pode crer em Jesus Cristo. O caminho, através de Cristo, está aberto. Então, isso foi uma mudança que, nas consequências sociais e políticas, foi muito grande. Mas o primeiro lugar onde isso bateu com força foi dentro da própria igreja. Por isso que isso Lutero queria reformar. Ele dizia, por exemplo, o poder dos bispos, o poder dos sacerdotes, qual é? É o poder da palavra, o poder de anunciar a palavra de Deus. E ali estava o seu grande poder. Não havia outro poder que pudesse primar na vida de um sacerdote ou mesmo de um bispo, senão o poder da palavra de Deus. E aí a centralidade da Escritura que ficou estabelecida na expressão sola scriptura, em latim, somente a Escritura, é dali que é a base de todo o movimento da Reforma. Os 5 solas foram... Quem produziu? Dá para saber? Olha, essa lista dos 5 solas não é contemporânea da Reforma, não é do século XVI. São estudiosos posteriores que, olhando para as ênfases principais da Reforma, acabaram estabelecendo esses 5 princípios. Eles estão presentes, mas nenhum reformador dizia, olha, nós cremos, os nossos pontos principais são tais e tais. É uma visão retrospectiva que leva a essa constatação
de que esses 5 solas, então, somente a Escritura, somente a graça, somente Cristo, somente a fé e somente a Deus a glória. Então, os 5 solas da Reforma, de fato, eles foram ênfases muito importantes, não somente da Reforma luterana, mas de todos os outros movimentos de reforma do século XVI. Então, foram importantes para a Reforma Suíça, o chamado Movimento Reformado, para a Reforma Anabatista e também para a Reforma Anglicana lá na Inglaterra. Essas 5 ênfases. O rei lá não estava lá muito interessado em fé, né? É muito interessante o que aconteceu na Inglaterra. A gente costuma dizer que, em contraste com a reforma alemã e as reformas suíças, porque tanto o movimento reformado quanto o anabatista são originários da Suíça, na Inglaterra, os principais responsáveis pela reforma da igreja não foram reformadores, foram reis, soberanos daquele país, a começar de Henrique VIII. Henrique VIII morreu católico. Ele permaneceu católico durante toda a sua vida e morreu na fé católica, mas ele deu um passo decisivo para transformar a igreja inglesa numa igreja protestante. Ele rompeu com Roma, ele rompeu com o papado, mas em todos os outros aspectos ele manteve o catolicismo. É muito interessante. Mas não foi ele que criou a igreja anglicana, então? Foram os seus filhos, então, Eduardo VI e Elizabeth I, que pegaram essa igreja nacional inglesa, separada de Roma, mas ainda católica em sua teologia, e a transformaram numa igreja protestante. Ah, tá. Então, houve várias etapas muito interessantes na consolidação da reforma na Inglaterra. Primeiro Henrique VIII e depois os seus filhos. O doutor Erni tem aí a Bíblia que Lutero traduziu, né, doutor? Vamos começar a mostrar algumas coisas? Tem. Aí o diretor já vai se posicionar, porque é uma Bíblia interessante, porque ela é escrita em forma gótica. Ela tem algumas coisas muito interessantes, que ela é ilustrada. Se a gente pensa do ponto de vista técnico, o que significava já naquele tempo ter uma Bíblia ilustrada é muito bonito. Depois, dentro, uma outra, não havia ainda nesse período a divisão da Bíblia em versículos. Se alguém perguntasse quantos versículos tem o Salmo 119, ninguém saberia dizer porque não havia divisão. Havia a divisão em capítulos, que também não tem nos textos originais, mas essa já havia sido feita. E aí, dentro, começam pequenas notas, essa tradição de notas que dentro do povo evangélico vai continuando. As Bíblias chamadas, que hoje nós chamamos de estudo. Deixa o diretor dar um close para o povo ver o que é gótico. Isso aqui é gótico. Aqui, aqui em cima aparece o título do livro, como hoje ainda nas Bíblias aparece, e o capítulo. Então, quando era mencionado um texto bíblico, se dizia, isso está no livro tal, capítulo tal, e não mais que isso, porque não havia dentro a divisão em versículos. O senhor pode ler essa página, por favor? Eu consigo ler se olhar de frente. Claro. Aqui nós estamos no livro de Crônicas, primeiro livro de Crônicas, Erste Buch der Crônica, e aí está o capítulo do livro, em números romanos, e aí o texto. Evidentemente eu consigo ler gótico, porque eu aprendi na infância. Então lê um pedacinho para a gente saber. Vamos ler aí um pedacinho. Essa é a tradução de Lutero. Essa é a tradução de Lutero. Quem sabe vamos ler para o ouvinte, para o nosso espectador aí, vamos ler o Salmo 23. Boa. Que é um texto tão querido que a gente pode ver aí. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Weidet mich auf einer grünen Aden und führet mich zum Wasser. Erquicket meine Seele, führet mich
Aufrechte Straße. Então, o senhor é meu pastor, a tradução está aí, como no português nós conhecemos. E o texto é muito parecido com o texto atual. Aliás, essa tradução de Lutero, na Alemanha, é a mais usada. E ela Até hoje? Até hoje. 500 anos? 500 anos depois. Eu tenho uma outra curiosidade que eu trouxe para mostrar, é justamente na celebração dos 500 anos, foi feita uma nova edição da Bíblia com uma revisão. Por que revisão? Porque o alemão que se fala hoje na Alemanha não é mais o alemão de 500 anos atrás. Como o português não é o de Cabral. O português não é o de Cabral. Então, a Bíblia precisa ser revisada. Mas é a revisão da Luther-Übersetzung, da tradução de Lutero, que continua sendo publicada. E é a mais usada na Alemanha? É a mais usada na Alemanha. Tem outras traduções, como aqui... Tem que mostrar para a câmera. O senhor não mostrou a Bíblia para a câmera? Eu não mostrei a Bíblia para a câmera. A diretora está brava lá. Depois ela vai brigar com o senhor. Aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Essa é uma capa bem tradicional, capa preta, como... O que é die em alemão? Die é o artigo, a Bíblia. Die Bibel. Die Bibel. Luther-Übersetzung, tradução de Lutero. E por que é uma palavra só? O senhor pode me explicar por que o alemão junta um monte de palavras numa só? Essa explicação não sei, mas que ele faz isso, ele faz. Inclusive aqui, quando diz Deutsche Bibelgesellschaft, Deutsche é alemã e Bibelgesellschaft é Sociedade Bíblica da Alemanha. É uma palavra só. É uma palavra só, tudo isso aqui. Isso é muito importante a gente saber, para você nunca aceitar jogar forca em alemão. É verdade. O jogo não acaba. Desafio, uma semana jogando. Aí já está todo mundo enforcado na primeira tentativa. Tá certo. Muito legal. Doutor Alderi, eu tenho uma pergunta um pouco mais complicada aqui. Na escola, a gente aprende que o movimento reformado, a reforma protestante, é resultado direto do Renascimento. O Renascimento teve uma influência muito direta para o movimento reformado. Explica isso para nós. É verdade. Eu sempre costumo dizer, a reforma não aconteceu num vácuo. Não tinha nada acontecendo e, de repente, começou a reforma. A reforma é devedora de uma série de influências muito importantes anteriores a ela. E um desses movimentos que deram uma contribuição decisiva para o surgimento da reforma foi o Renascimento ou a Renascença, esse poderoso, esse vigoroso movimento intelectual, literário e artístico dos séculos XIV, XV e XVI. Existem umas figuras muito importantes associadas ao Renascimento que são os humanistas. Quem foram os humanistas? Foram os intelectuais do Renascimento. E é muito interessante que entre os humanistas surgiu um grupo interessado particularmente na Bíblia, porque a grande preocupação dos humanistas, dos indivíduos do Renascimento, era o retorno à antiguidade clássica. Eram indivíduos fascinados pela Grécia e a Roma antigas, as fontes da cultura e da civilização ocidental. Ora, uma das obras produzidas na antiguidade clássica foi a Bíblia. Então, surgem os chamados humanistas bíblicos, dos quais o mais ilustre, o mais famoso, foi um holandês chamado Erasmo de Roterdã. Então, é muito interessante, porque esses indivíduos começaram a ter um profundo interesse, num primeiro momento, literário, acadêmico, pela Bíblia. Dedicaram-se ao estudo do grego, do hebraico, começaram a fazer edições críticas da Bíblia no original, começaram a fazer traduções da Bíblia para as línguas europeias e assim por diante. Por exemplo, no caso de Erasmo, uma das suas produções que tiveram uma influência muito decisiva no início da Reforma foi o seu famoso Novo Testamento grego-latino, ao qual ele deu o título de Novum Instrumentum, Novo Instrumento, e que ele publicou em 1516. Um ano antes do início da Reforma. Por exemplo, lá em Zurique, havia um jovem sacerdote católico chamado Ulrico Zwinglio,
que no dia em que assumiu o seu púlpito na principal igreja de Zurique, aliás, o dia do seu aniversário, 1º de janeiro de 1519, anunciou para os seus paroquianos: daqui para frente eu vou pregar somente as Escrituras e vou pregar sequencialmente, capítulo por capítulo. E começou pregando, então, o primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, né? Começou pelo Novo Testamento. Fazia isso? Zwingli. Então não foi Calvino que foi a inaugurou essa origem da tradição? Reforma Suíça, alguns anos antes de Calvino entrar em cena. Porque Calvino vai fazer a mesma coisa, né? Exato. Mas o fundador da tradição reformada da Reforma Suíça, vários anos antes de Calvino, é o Ulrico Zwingli, um sacerdote como Martinho Lutero. Que interessante. Bom, eu tenho que chamar o intervalo, mas depois eu quero... eu tenho um monte de coisa para conversar. Por exemplo, se o humanismo teve influência direta sobre o movimento reformado, por que hoje o humanismo é o maior inimigo da fé cristã? Ou um dos maiores? Qual foi a influência da música? Eu acho que Lutero gostava muito de música. E os anabatistas são reformados mesmo? Se são, por que os reformadores perseguiram os anabatistas, ou isso é mito? E o que nós vamos fazer para continuar reformando, se é que precisamos? E a gente tem umas bíblias muito legais aqui para mostrar também. Não sai daí, a gente volta já. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Estamos voltando com o programa Vejam Só. Hoje entrevistando o doutor Alderi Souza de Matos. Eu sempre erro o nome dele. Da Igreja Presbiteriana do Brasil, e também o doutor Ernie Walter Seibert, que é ministro da Igreja Luterana e diretor da Sociedade Bíblica do Brasil. Pois bem, doutor Alderi, o senhor estava explicando, justamente na hora que a gente estava saindo para o intervalo, que o movimento conhecido como Renascimento, né, ou Renascimento, a Renascença, teve influência direta sobre... A reforma só acontece porque o ambiente era aquele, né, de revisão, de retorno aos originais, fomos retornar à Bíblia e tal. E quem fez isso foram os humanistas. Hoje, muitos pastores e teólogos acusam o humanismo de ter tirado Deus do centro da vida e colocado o homem, e, portanto, o humanismo é um dos maiores inimigos para a fé do século XXI. E aí? É verdade. Nós temos que levar em conta, como já foi apontado, no que diz respeito à língua alemã, né, que hoje não é exatamente a mesma de 500 anos atrás, as palavras mudam de sentido com o passar do tempo, com o passar dos séculos, quanto mais quando se trata de 5 séculos. Então, no século XVI, o termo humanismo não tinha essa conotação materialista, essa conotação antirreligiosa e até mesmo ateísta que ela possui nos nossos dias, no nosso tempo. Então, naquela época, o humanismo significava simplesmente a valorização das coisas humanas, mas não necessariamente em detrimento das coisas divinas. Na verdade, os humanistas do Renascimento eram quase todos eles homens profundamente religiosos. Então, apenas isso, né? Houve uma mudança, uma evolução do sentido desse termo. O que a gente fala de humanismo hoje não é humanismo. É completamente diferente do sentido do século XVI. Aliás, o doutor Ernie, uma pergunta para o diretor da Sociedade Bíblica. Acho que esse é o principal desafio de um biblista, né? Como o senhor. Como manter a mensagem da Bíblia relevante e atual? Se os idiomas, se as línguas mudam, sem mudar a Bíblia. A questão, o que não muda na Bíblia é o original. Então, a gente tem aquela base do texto original. Mas a língua que nós falamos, que é chamada de língua objeto, ela vai mudando. E outra coisa que muda é a realidade ao redor para a qual nós nos dirigimos. Então, você tem esse processo dinâmico e por isso sempre precisa retornar às Escrituras. Você tem que retornar o que significava isso e como é que isso é compreendido hoje, como eu trago isso para a realidade de hoje. E esse é o grande desafio da teologia, sempre voltar às Escrituras. Isso é o que
dos reformadores, eu acho que foi Calvino, que disse com a maior clareza, a igreja deve sempre estar se reformando. E é a mesma necessidade que eu tenho de estar me reformando, porque eu próprio preciso reexaminar a minha vida à luz da palavra de Deus e ver se a minha vida confere com o que Deus ensina. E esse exercício diário que eu faço com a minha vida, lendo as Escrituras e procurando aplicá-las a cada dia da minha vida, a igreja precisa fazer. E essa é a reforma contínua que a igreja se submete. Ah, mas espera lá. A Sociedade Bíblica, há poucos anos atrás, republicou a primeira versão feita no Brasil, a tradução brasileira. Ganhei uma edição e fiquei muito contente e comecei a ler. E de vez em quando eu tomo uns tombos feios, né? Eu estava lendo um texto, se não me engano, de Isaías, em que a Bíblia fala de fezes do vinho, como coisa boa. Eu li 3, 4, 5 vezes, falei, não pode ser fezes, coisa boa? Teve alguma época em que em português fezes era coisa boa? Tem uma outra muito interessante que é até mais fácil de entender, mas diz lá, Senhor, não nos deixes ir com os dentes limpos. Eu lembro de garoto, quando eu aprendi a escovar o dente, aquilo não era do costume do dia a dia, eu achava horrível ter que escovar dente. Toda criança acha. Até hoje eu faço isso mais por necessidade do que por prazer. Agora, se Deus deixasse os meus dentes limpos, eu ficaria feliz. Mas isso é uma figura de linguagem. São essas as palavras empregadas. Eu não conheço a expressão fezes do vinho. Para poder... Está na tradução brasileira. Eu vou procurar, para poder traduzir para a linguagem de hoje. Mas a questão, por exemplo, dos dentes limpos é não nos deixe com fome. É quando o sujeito diz, olha, lá não tinha comida, eu não consegui sujar um dente. Então, Deus não me deixa com os dentes. Então, essas compreensões das figuras, elas vão mudando ao longo do tempo. Mas a Sociedade Bíblica não recebe crítica dos conservadores por mudar o texto? Recebe. Eu acho que aí é uma questão mais de compreensão da pessoa. Essa atualização da linguagem, por exemplo, qualquer pastor faz na pregação. Ele tenta fazer a atualização na mensagem. Por isso que o pastor precisa estudar a Escritura, voltar às Escrituras. E o que se tenta fazer na tradução, como aqui os alemães estão fazendo com Lutero, nós fazemos com as traduções da Sociedade Bíblica e o fazemos com o apoio das igrejas, é exatamente procurar dizer sempre a mesma coisa de uma maneira inteligível. Eu tive uma experiência que eu achei muito curiosa. Eu lembro a dificuldade, quando seminarista, eu passei para aprender grego e hebraico. Para mim não foi fácil. Tem gente que tem uma facilidade, mas para mim foi muito difícil. Agora, eu fui pela Sociedade Bíblica visitar a Grécia, no ano de 1999. E lá a Sociedade Bíblica da Grécia discutindo a tradução do Novo Testamento grego para o grego de hoje. Porque tem que traduzir o grego para o grego, porque os gregos não entendem o grego de 2000 anos atrás. Está aí. Está aí. Então, essa é uma necessidade que nós temos. Eu aprendi hebraico e eu fui para Israel, aquele hebraico ajuda, mas não me permite conversar no dia a dia com aquele linguajar. Mesmo o alemão, que eu aprendi como criança aqui no Brasil, ele não serve muito para o alemão lá na Alemanha. Diz, mas que alemão é esse que você fala de 2 séculos atrás, quando os imigrantes vieram para cá e que aqui se cristalizou e lá evoluiu? É assim a língua. Verdade. Vamos voltar para a história. Doutor Alderi, o senhor mencionou os anabatistas. Quem são os anabatistas? Como eles surgiram? Eles são reformados ou não? Os anabatistas foram seguidores iniciais de Zwinglio, que eventualmente romperam com ele. Então, eles ficaram muito entusiasmados com a obra de Zwinglio e principalmente com aquela proposta de Zwinglio de fazer uma reforma, a sua intenção, fazer uma reforma ainda mais profunda do que a reforma de Lutero, a reforma alemã. Até essa é a razão por que o movimento suíço ficou conhecido como movimento reformado. Então, a ideia é essa, agora sim estamos de fato reformando a igreja de maneira mais profunda e bíblica. Os anabatistas ficaram muito
empolgados com esse programa inicial de Zwinglio, mas depois eles começaram a usar contra ele o mesmo argumento que ele usou em relação a Lutero e aos católicos, né? De que ele não estava indo longe o suficiente na sua obra de reforma, de que ele ainda estava mantendo certos resquícios da religião antiga, do catolicismo. E, principalmente, então, eles tiveram uma forte divergência em relação a ele em duas questões. Primeiro, a questão do batismo infantil. Eles diziam, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós não vemos evidências claras e indiscutíveis da legitimidade do batismo infantil. Então, nós entendemos que somente pessoas que já chegaram à idade da razão, que podem dar uma resposta consciente de fé, é que devem ser batizadas, e mesmo assim por imersão, não por aspersão. Então, daí a necessidade que eles passaram a ter de batizar de novo todo mundo, porque todas as pessoas naquela época tinham sido batizadas quando bebês. E, por isso mesmo, a origem desse nome, Anabatista, aquele que batiza de novo. E a segunda questão foi a relação entre a igreja e o Estado. Porque, nesse aspecto, a reforma não rompeu com o sistema anterior. Assim como no catolicismo havia uma forte união entre igreja e Estado, também nos movimentos principais da reforma isso se manteve. Então, na Alemanha, na Suíça, na Inglaterra, uma forte integração entre igreja e o Estado. E os anabatistas disseram, essa é uma herança ruim que vem lá da época do imperador Constantino, no IV século, essa igreja constantiniana unida ao Estado e, portanto, sujeita a uma série de corrupções por causa disso. Então, nós entendemos que a igreja deve ser totalmente separada do Estado. Então, esse foi um princípio anabatista desde o começo. Então, vamos lá, doutor. A igreja luterana é fácil de identificar na história, continua luterana até hoje. As igrejas calvinistas a gente já sabe, mais ou menos. Presbiterianas. Né? Presbiteriana, congregacional. Isso. Até a igreja anglicana tem a teologia calvinista. Uma influência, né? Muito grande. E as igrejas anabatistas, quais são? As igrejas anabatistas de hoje, a principal expressão do movimento anabatista são as igrejas menonitas. Os anabatistas foram um movimento muito diversificado. E, com o tempo, surgiram algumas lideranças que se destacaram, e entre elas a figura desse pastor holandês, Menno Simons. Ele acabou se tornando o líder mais influente, mais conhecido, mais importante do movimento anabatista. Não é a Igreja Batista, então? Não. São dois movimentos completamente diferentes, embora tenham pontos comuns, obviamente. A Igreja Batista tem as suas origens na Inglaterra, nos primeiros anos do século XVII, o século posterior ao início da Reforma. Enquanto que os anabatistas têm as suas origens na Suíça, ainda na primeira parte do século XVI. E os batistas ingleses se saem da congregacional? Eles saem do movimento puritano. Puritano. Né? Então, existe esse movimento, digamos, de oposição ao anglicanismo estatal, o puritanismo, e dos puritanos, que são os calvinistas ingleses, é que vão surgir, então, os congregacionais, os batistas e também uma vertente de linha mais presbiteriana. De modo que os anabatistas, eles são perfeitamente protestantes, eles são evangélicos. Mas eles foram perseguidos, não foram? Foram muito perseguidos por causa dessas duas razões que eu apontei há pouco, né? A questão da união com o Estado e a questão do batismo eram consideradas tão importantes para a chamada reforma magisterial, que são luteranos, reformados suíços e anglicanos, que eles acabaram considerando os anabatistas profundamente heréticos nesses aspectos, e eles foram objetos, então, desta horrível intolerância, tanto da parte de católicos quanto de protestantes no século XVI. Coisa feia. Bom, aliás, a história da igreja não tem uns capítulos bem feios, né? Eu digo que ela é composta de luzes e sombras, sempre a história da igreja. Bom, doutor Erni, é verdade que Lutero gostava de música? Gostava. Ele foi
a música que se usava na igreja até então era o canto gregoriano, especialmente o canto gregoriano, que é um canto bem estruturado, que tem um valor, porque ele sublinha as palavras, mas a linha melódica é muito difícil de ser cantada popularmente. Mas é um canto muito bem estruturado. É a música dos mosteiros, né? O Lutero gostava de um instrumento que era o alaúde, ele tocava também a flauta transversa, e ele trouxe a música para dentro da igreja, através dos hinos. Foi uma influência muito forte. Então, um hino, Castelo Forte, que é o Salmo 46, colocado em música e em estrofes, e é praticamente hoje conhecido como o hino da Reforma. E muitos outros. Começaram a se publicar hinários, uma outra tradição, hinários para que o povo pudesse cantar. As músicas de Natal eram muito estimuladas. E a gente tem que entender também que naquele período o analfabetismo era muito forte. Então, dizer para alguém, leia a Bíblia, primeiro, ele não tinha a Bíblia, porque era raro ter Bíblias. Em segundo lugar, ele não sabia ler. Então, como é que ele aprendia textos? E musicando textos é fácil guardar textos e histórias bíblicas. E isso foi uma das influências muito fortes também no movimento da Reforma. Tem um historiador, eu não lembro quem foi, eu li em algum livro de história, que ele fala assim, que Lutero foi muito sábio usando os hinos, porque muito antes do alemão compreender as ideias da Reforma, ele já as cantava. O que o senhor acha disso? É verdade. Essa foi uma das grandes contribuições da Reforma Protestante. A música, e principalmente a música congregacional, o canto congregacional. Até então, nas missas católicas, somente os sacerdotes cantavam e os fiéis ficavam ouvindo. E agora começou a surgir essa intensa participação dos fiéis, dos chamados leigos, por meio da música e outros instrumentos, mas então essa enorme ênfase no canto congregacional. É verdade que houve algumas diferenças entre os luteranos, os reformados suíços. Os reformados suíços não gostavam muito do uso de instrumentos musicais e também não apreciavam que se cantasse no culto composições humanas. Eles achavam que só se deviam cantar as palavras de Deus, ou seja, coisas tiradas diretamente da Bíblia e principalmente do livro de Salmos, daí a origem dos saltérios suíços e franceses. Mas todos os movimentos da Reforma deram, e com certeza a música tem, entre outras funções, essa maravilhosa função didática. As pessoas aprendem a respeito das Escrituras, a respeito da fé, a respeito das doutrinas, por meio dos hinos, por meio dos cânticos. Então, esse foi um recurso muito importante. E Calvino? Qual é a maior contribuição de Calvino para a Reforma? Porque ele é o reformador mais conhecido, né? Exato. Olha, a contribuição de Calvino é extraordinária em vários aspectos. Calvino é considerado o maior teólogo da Reforma. Lutero, sem dúvida, foi um teólogo importante, mas a sua teologia foi um tanto informal. Boa parte da sua teologia foi formulada nas famosas conversas à mesa, Tischreden, Table Talks. Né? Então, conversando ali com os seus amigos, com os seus colegas, ele ia expressando e formulando a sua teologia. Aquilo era anotado por amanuenses e passou a compor várias obras de Lutero. A Bíblia de Lutero, que vocês publicaram, é baseada nisso? Ela é baseada em textos que Lutero produziu. Os textos de Lutero são variados. Ela está aqui. Ela está aqui também. O senhor vai falando, eu mostro. Elas são notas que ele falou sobre diferentes textos bíblicos. E aí foi feita uma composição para que o pensamento dele tivesse uma ligação. Mas o grande teólogo que sistematizou o pensamento de Lutero foi Felipe Melanchthon. Então, Lutero até dizia, se quiserem uma obra sistemática, vão ler os Loci de Lutero. Sem dúvida alguma, Calvino foi muito mais teólogo sistemático e também teólogo bíblico. Os comentários são muito importantes para a compreensão do texto bíblico.
Continua, doutor. Então é isso, a contribuição de Calvino é que ele sistematizou a teologia, principalmente na sua grande obra, As Institutas, das quais ele publicou várias edições. Qual que o senhor gosta mais? Qual das edições? Olha, com certeza a edição definitiva, aquela de 1559. É interessante. Então ele começou em 1536. É verdade. E vai até 15. E a última edição, 23 anos depois, em 59. A primeira edição tinha 6 capítulos. A última edição, 80. Então ele, com o passar do tempo, ele foi ampliando, enriquecendo a sua obra. É verdade que Calvino defendeu a dupla predestinação ou foram os seguidores dele que vieram depois? Calvino certamente cria na predestinação, inclusive na predestinação dupla. Embora ele não tenha dado a esse aspecto de doutrina a ênfase que foi dada por herdeiros seus, por sucessores seus. É muito interessante o fato de que as Institutas são compostas de 4 partes, que nós chamamos de 4 livros. E Calvino só trata da eleição ou predestinação no 3º livro. Não fala disso no 1º, no 2º, somente no 3º livro é que ele vai falar a respeito dessa questão. E ele chega a defender a dupla predestinação? Calvino defendia a dupla predestinação porque Calvino foi profundamente influenciado pelo pensamento de um teólogo que viveu mais de 1 milênio antes dele, que foi Agostinho. Né? Assim como aconteceu com Lutero, que tinha sido inicialmente um monge agostiniano, também Agostinho, o grande bispo de Hipona, no norte da África, no final do 4º e no começo do 5º século, ele morreu no ano 430. Então, Agostinho, na sua teologia posterior, não na sua teologia inicial, mas na fase final da sua vida, ele passou a defender a dupla predestinação e tanto Lutero quanto Calvino foram seguidores do pensamento soteriológico de Agostinho nesse particular. Doutor Erni, e a Bíblia da Reforma? Qual é o conteúdo dela? Vamos mostrar? Tem coisa calvinista ou é só luterana? Não, ela não tem... essa Bíblia da Reforma... Aliás, ela é linda, hein? Linda. Ela apresenta... Ali, ó. Ela apresenta o pensamento mais de Lutero do que o pensamento posterior da Reforma. E ela tem, uma das coisas importantes é o início, a história desse começo. Isso foi produzido pela Sociedade Bíblica Alemã. Então ela é ricamente ilustrada, vai mostrando esses lugares onde a Reforma aconteceu, que são muito interessantes. Algumas pinturas feitas, alguns livros. E depois as notas aqui, que são na Bíblia propriamente, elas reproduzem mais o pensamento de Lutero que o pensamento da Reforma. Então, quem quiser ter uma Bíblia de cunho reformado no sentido posterior, onde inclui Calvino, essa não é a Bíblia. Seria a Bíblia de Genebra. Aí a Bíblia de Genebra reproduz o pensamento reformado. Então, ter as duas é melhor. Parabéns pela edição, e também, riquíssima, linda, maravilhosa. E o que a Sociedade Bíblica faz com isso, a Sociedade Bíblica não tem a preocupação de ser denominacional. O que nós fazemos, por exemplo, a de Genebra, que é uma Bíblia reformada de estudo, ela foi até publicada primeiro pela Sociedade Bíblica há muitos anos, e a gente sempre ressalta o texto bíblico é da responsabilidade da Sociedade Bíblica. As notas são dos autores ou da igreja, é um serviço que se presta à igreja. E como teve esse movimento da reforma, dos 500 anos, se fez essa edição que ficou muito bonita e muito preciosa. Eu acho que falta uma Bíblia de estudos nesses termos ainda, de Calvino e de Wesley, especialmente. Eu acho que falta para nós podermos conhecer o pensamento desses grandes reformadores. Doutor Alderi, a gente está chegando ao final do programa, não consegui abordar, só fiquei em 2/3 das questões, mas existiria alguma coisa que o senhor elegeria, pela sua experiência como ministro reformado, que a igreja precisa continuar reformando ou precisa reformar ainda? Eu entendo que a igreja precisa sempre estar voltando aos fundamentos da reforma. Uma pergunta que eu ouço muito é: a igreja de hoje precisa de uma nova reforma?
E eu respondo dizendo, bom, nós não nos apropriamos inteiramente das ênfases da reforma original, para que nos preocuparmos com uma nova reforma? Nós não levamos ainda as suas últimas consequências, as suas implicações mais ricas, o pensamento da reforma original. Então nós temos que conhecer, temos que nos apropriar disso e temos que colocar isso em prática nas nossas vidas, na vida das nossas igrejas, a começar desses maravilhosos princípios que são os solas da reforma. E também uma série de outras implicações tão valiosas da reforma. Por exemplo, Calvino teve um aspecto muito interessante do seu pensamento, que foi a questão do terceiro uso da lei. Alguns estudiosos, alguns historiadores atribuem a essa ênfase de Calvino o maior ativismo político e social da reforma suíça em comparação com a reforma alemã. Os calvinistas suíços se caracterizaram desde o século XVI por um forte envolvimento com questões políticas e sociais, em decorrência desse aspecto do pensamento de Calvino. Ou seja, a ideia de que a lei não é só para os descrentes, no sentido de levá-los a Cristo, de mostrar a eles a necessidade de um Salvador, mas a lei tem um papel importantíssimo a desempenhar na vida do cristão. A lei como um instrumento de consagração a Deus, de compromisso com Ele, de gratidão pela sua salvação e de serviço ao próximo, serviço à sociedade. Então, o próprio Calvino foi um bom exemplo disso, né? Calvino, além de ser um pregador, um teólogo, um comentarista bíblico, ele teve uma atuação política, uma atuação na área da ética social extremamente valiosa lá na cidade de Genebra, defendendo a causa dos pobres, dos excluídos, dos sofredores. Então, existe toda uma riqueza, todo um legado precioso que muitas igrejas evangélicas dos nossos dias não conhecem e precisam conhecer, precisam se apropriar disto e precisam colocar isso em prática, para que elas sejam verdadeiros instrumentos de transformação e de aprimoramento da nossa sociedade tão conturbada em que vivemos. Muito bom. E o senhor, o que faria se o senhor pudesse reformar alguma coisa? Eu acho que nós vivemos num outro momento também. Se naquele momento houve muita divisão, eu acho que é um momento de procurar mais diálogo e procurarmos nos reunir mais em torno da Escritura. Hoje se vê que muitos, por exemplo, a análise de sociólogos da religião, que dizem que muitas das influências que provocam a divisão das igrejas são influências sociais. E a gente sabe, então, por exemplo, existem igrejas de uma denominação, vou pegar os luteranos, existe nos Estados Unidos, igreja luterana do norte da Alemanha, igreja luterana da Suécia, igreja luterana da Noruega. O que é isso? São influências sociais, são de países, culturas diferentes e muitas vezes eles não se entendem. E também entre as diferentes hoje, pentecostais, não pentecostais, neopentecostais, e se digladiam, eu acho que era um momento de nós voltarmos à Escritura, voltarmos a dialogar, nós vivemos noutro momento, e buscarmos beber juntos da fonte da Escritura e ver o que a Escritura tem para os nossos dias. Eu acho que é um grande desafio. Se a gente olha na Bíblia, por exemplo, a oração sacerdotal de Jesus, ele pede que os cristãos deem testemunho unânime da sua mensagem. E é um outro momento que nós vivemos. Se naquele momento era importante chamar a atenção, muitas das coisas que foram chamadas a atenção hoje foram também incorporadas. Nós temos que hoje procurar olhar a realidade e voltar às Escrituras e ver o que elas podem nos trazer. Muito bom. Quanto tempo ainda tenho, Angélica? Então não tem mais tempo nenhum. Quero agradecer de forma muito especial ao reverendo Dr. Alderice Souza de Matos, da Igreja Presbiteriana do Brasil, e também ao reverendo Dr. Erni Walter Seibert, da Sociedade Bíblica do Brasil, por terem estado conosco, né, e por terem abrilhantado e esclarecido as questões mais importantes da reforma. Não deu para abordar tudo, a gente vai fazer outros temas. Por exemplo, sobre essa questão de o que a gente pode continuar reformando, acho que a gente vai ter que conversar bastante. No meu blog tem 2 vídeos que eu gravei
sobre a reforma e os desafios da reforma para o século XXI. Tanto o primeiro quanto o segundo, faço algumas propostas de revisão lá, né, que muita gente não concorda, mas, né, é a minha opinião, você pode curtir lá, tá bom? Vamos ver quem ganhou o presente da grade, quem foi? Foi o Fabner, lá de Aracaju. Valeu, o Fabner, eu conheço tua cidade, muito linda, muito bacana. Aliás, eu faço parte do Conselho de Ministros daquela lá de Sergipe. A gente vai se ver no próximo Vejam Só. Até lá.